Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa fé se torna completa quando praticamos o que aprendemos com Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é a nossa fé? É a capacidade que nós temos de acreditar em algo que nós não podemos ver, porém nós podemos sentir. Quanto mais nós lemos sobre Jesus, quanto mais nós pensamos nas coisas que são de Deus, mais nós acreditamos e mais a nossa fé ela aumenta. Só que eu apenas ficar pensando e não traduzir ao meu comportamento tudo aquilo que eu sinto também não faz muito sentido, porque no final, o que nós nos arrependemos são das coisas que nós fazemos, são das oportunidades que nós perdemos, são das coisas que nós falamos. Então tudo passa entre o nosso pensamento, ele ser praticado no nosso corpo. Então quando eu me aproximo de Jesus, quando eu começo a ter um discernimento espiritual, eu preciso permitir que aquelas ideias e aqueles pensamentos, eles comecem a se manifestar na minha vida. E assim, a minha fé, ela começa a se completar. Então é como se fosse uma pequena sementinha que com o tempo ela vai nascendo. E depois, quando ela toma uma certa idade, já tem um certo tamanho, essa semente ela começa a dar frutos que vão gerar outras sementes. E essa é a nossa vida, e esse é o nosso chamado, e esse é o nosso propósito. Porque a nossa fé, ela traz um significado maior à nossa vida. Porque antes nós iríamos morrer e nos tornarmos apenas vermes. Nada além dessa vida, carpe diem, aproveite o momento e só. Mas hoje não. Hoje nós sabemos, mesmo sem ver, que existe a eternidade. Sabemos também que Jesus veio a esse mundo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e que tudo que está escrito na Bíblia aconteceu e é verdade. E nós não precisamos ver aquilo que nós podemos sentir, porque nós temos confiança, porque a nossa vida se modificou. Diferente às vezes de nós termos vontade de fazer algo, mas não temos a capacidade, porque aquilo não se reflete na nossa vida e nem nos nossos hábitos ou nos nossos comportamentos. É como se você quisesse fazer um regime, mas ao invés de emagrecer, acabasse engordando mais. Você fosse se matricular na academia, mas não vai nenhuma vez, só pagou a inscrição. Começa o projeto comprando suplemento quando não tem nem a disciplina para trabalhar no corpo no dia a dia. Então, tudo isso nós percebemos que às vezes as coisas são melhores na nossa cabeça do que propriamente nas coisas que nós podemos fazer. E quando nós cremos e temos fé em Jesus, nós ganhamos o controle da nossa vida, porque nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que falar e nós não sabemos o que sentir. Então Deus ele vem nos ensinando aos pouquinhos, em cada ato, em cada situação, em cada oração, em cada versículo da Bíblia, qual é a vontade dele e como nós podemos cumpri-la através da nossa vida e como isso vai ser bom para nós. Porque viver de erro, nós já sabemos que não traz nada para a nossa vida, a não ser arrependimento, amargura e frustração. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 22 a 25, a palavra do Senhor, ela diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática,
Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Ontem nós falamos de Tiago e hoje estamos falando dele, um servo do Senhor, um discípulo. Então ele andou com Jesus, ele tem competência para estar dizendo as coisas que ele está dizendo, e ele está pedindo de novo para a gente não se enganar. E como eu poderia me enganar, Tiago? Sendo apenas ouvintes dessa mensagem. Então, se eu me aproximo de Deus, se eu alimento a minha fé com a palavra de Deus, porém eu não pratico as coisas que Deus ensina, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me enganando. E o que eu mais vejo por aí é crente enganado, que conhece o nome de Jesus, que conhece algumas coisas da Bíblia, minimamente, porque só conhece pela boca de terceiro. Ele nunca parou um dia para abrir esse livro, ou quando abre, parece que ele está rifando, né? Ele, opa, agora Deus vai falar comigo. Abre na página tal e só fica naquilo. Ou quando lê, só lê determinados tipos de coisas, é sempre as mesmas coisas. Não tem nada de errado nisso, nada. Quando eu digo algo, eu não estou querendo dizer, olha, você é criminoso, você é culpado. Não, sabe o que eu estou dizendo para você? Você pode fazer mais e Deus tem mais para você. Porque desse jeito não vai dar fruto. Desse jeito é muito pouco. É como se você entrasse na academia, ligasse a esteira e fizesse 1 minuto e fosse embora. O que adiantar isso na sua vida? O que ia trazer de benefício isso para a sua vida? Não ia trazer nada. Mas se nós temos a oportunidade e fazemos da maneira certa, aí sim as coisas melhoram. Então, não existe nada pior do que um crente enganado. Um crente que tem receio e medo de obedecer ao Senhor, de obedecer à palavra de Deus, de gastar tempo em Deus, de renunciar à sua vida para estar ao lado de Jesus, de fazer da forma que Jesus ensina. Jesus não divide a sua glória com ninguém, ele não tolera a idolatria. E se você de alguma forma acha que, mas porque mandou-se levantar a cobra no deserto, por isso que são feitas imagens, também na mesma Bíblia diz que essa cobra ela foi destruída. Então eu acho que a gente tem que conhecer os dois lados da moeda e não apenas apontar uma coisa porque alguém disse, sem você conhecer a história da boca do próprio Deus. E Jesus, ele não diz nada que seja ruim para nós. Ou você deixa Jesus ser o suficiente para a sua vida, ou você vai continuar se enganando, brincando de evangelho, porém no final a felicidade ela nunca chega. Se a gente continua lendo, ele diz, mas a ponham em prática. Então, a palavra de Deus, a minha fé, ela precisa ser exercitada todos os dias. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso ter paciência, eu preciso ter esperança, eu preciso orar, eu preciso ajudar, eu preciso me compadecer, eu preciso evangelizar. Então, todas essas coisas são manifestações do Espírito Santo. E é impossível estar tomado por Deus e não obedecer ao Senhor. E é quando nós sentimos medo ou quando nós ficamos com dúvidas das coisas que o Senhor ele nos abandona por um certo momento até que nós possamos decidir a quem nós vamos servir, porque a Bíblia deixa clara que nós não podemos servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar a outro. Nós não podemos servir a Deus e servir as coisas desse mundo. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Então, através da mensagem, através da palavra de Deus, eu consigo me ver e consigo me reconhecer. Eu consigo ver quais são os meus pecados, quais são os meus erros e o que Deus diz para que eu tenha que fazer. Então é como se eu olhasse no espelho e soubesse exatamente qual é o problema. Então, se eu sei qual é o problema, eu preciso apenas praticar a solução. E sendo dessa forma, tá ótimo. Agora, se eu olho no espelho e depois de um tempo eu esqueço a minha aparência, ou eu esqueço qual é o meu problema, ou eu acho que aquilo não é problema, como isso pode dar certo? Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas.
Então é através do Evangelho, é através da palavra de Deus, é através das boas novas de Jesus Cristo que nós temos liberdade. Sem a palavra de Deus, nós temos dependência emocional. Nós colocamos um amor humano no lugar, um amor que machuca, um amor que acorrenta, um amor que desespera, um amor que quando ele é quebrado, parece que a razão da nossa vida, ela acabou. E assim como nós amamos as pessoas, alguns amam as coisas. Então elas acham que a vida delas dependem daquilo. A nossa vida não depende de nada desse mundo. De nada, de nada, de nada, de nada. A única coisa que nos mantém vivo nesse mundo é o Senhor. E Ele é a nossa dependência. Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, se diz que ela deu um último suspiro. Então, através desse último suspiro, o Espírito do Senhor volta ao Senhor e o corpo volta à terra. Do pó viemos, para o pó iremos. E não tem problema nenhum ser assim, porque é assim. A diferença é o que vai acontecer depois. Se nós tivermos a capacidade de amar, é sinal que nós morremos crendo em Jesus Cristo. Se nós não tivermos, há de sermos julgados. E tudo bem também. Cada um teve a liberdade, entre aspas, para escolher como foi viver a sua vida. Mas quando nós vivemos longe do Senhor, nós não temos liberdade. Porque o tempo todo nós achamos que precisamos de alguma coisa. E aquele sentimento, ele preocupa o nosso coração e ele machuca a nossa alma. Porque não existe nada pior que uma alma afastada de Deus. Porque é uma alma triste. É uma alma que se sente sozinha, é uma alma depressiva, é uma alma que se vitimiza, que tudo dói, que tudo machuca. É uma pessoa que ela está vulnerável, que o tempo todo o diabo ataca ela. É como se fosse aquele cachorrinho de rua que tem medo de tudo. Ainda quando alguém vem alimentá-lo, ele tem medo. Porque já levou tanta paulada, tanta pedrada, é tanto carro vindo para cima, é tanta bola nas costas, que ele já não sabe mais em quem pode confiar. E quando nós cremos em Deus e quando nós conhecemos a lei perfeita de Deus, nós sabemos a quem nos protege e nós sabemos de que lado nós estamos nessa batalha espiritual. Então olha a importância de conhecer a palavra de Deus, porque é através dela que você vai ter a liberdade. Quando você pensou nisso? Todos os dias eu incentivo. Tenho certeza também que as pessoas que escutam recorrentemente incentivam outras pessoas. E se você tem ouvido faz tempo e não lê, você tá danadinho, hein? Tá danadinho, hein? Depois não sabe por que a bênção não chega e por que as coisas não dão certo na sua vida. Enquanto você continuar insistindo em você, você sabe qual é o resultado, é o fracasso. A vida inteira você já fracassou. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, o que acontece? Deus vai abençoar tudo. Tudo é o quê? É tudo que essa pessoa fizer. Então eu preciso observar a lei de Deus, eu preciso conhecer a lei de Deus, eu preciso praticar a lei de Deus, para que tudo que eu fizer, Deus possa abençoar. Ai, Deus abençoa a minha família. Você constituiu a tua família antes ou depois de conhecer a palavra de Deus e pôr em prática? Ah, foi antes. Tua família hoje deve estar destruída. A relação dentro da tua casa deve ser insuportável. O teu trabalho você escolheu como? As coisas da sua vida você sonhou como? Poxa, mas eu nem sei qual é a lei de Deus. Então começa a saber para que a tua vida ela possa começar. O tempo ele está aí e ele é limitado. Cada dia que passa é um dia a menos que você tem. Você quer viver a vida inteira olhando os outros conquistando ou você quer algum dia chegar a ter alguma coisa? Nem que seja a paz dentro do teu coração. Nem que seja deitar na tua cama e poder dormir. Nem que seja você poder estar tranquilo. Vai insistir nisso até quando? Então não adianta eu querer olhar e falar, ai, Deus abençoa a minha vida, manda os seus anjos e não sei o quê. Pratica a palavra de Deus? Está enganando a si mesmo. Então ou a gente pratica o evangelho ou continua se enganando. Aí não adianta ficar pedindo oração para os outros, não adianta, Deus está dando o caminho. Ó, eu preciso que você leia a minha palavra. Ela é a lei perfeita.
pratica o que está escrito nela. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que ajudar, ajuda. Se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. Faz da forma que eu ensino. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E aí sim, tudo que você fizer vai dar certo. Antes disso, não. Antes disso, sempre vai ter uma notícia ruim. Antes disso, sempre vai acontecer alguma coisa. E mesmo depois de eu estiver fazendo isso, às vezes algumas coisas elas vão acontecer. Porque é preciso tirar tudo aquilo que é impuro da nossa vida. Tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que não nos leva para Deus. Para que a nossa vida ela possa prosperar e progredir. Se a gente vai lá em Tiago 2, versículo 21, 22, 24 e 26, a palavra do Senhor lá diz assim: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das ações e não somente pela fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as ações está morta. Vocês conhecem a história de Abraão? Já falei sobre as mães que têm as promessas de Deus. A mulher de Abraão não podia ter filhos e Deus disse que através dele ele teria muitos descendentes. E Abraão, mesmo sendo velho, mesmo sem vigor, mesmo com tudo aquilo que a gente conhece, ele teve o seu filho Isaque. Só que, o que aconteceu? Nas conversas com Deus, de alguma forma Abraão sentiu que ele deveria sacrificar o seu filho. E ele não pensou duas vezes. Ele foi lá e pegou o seu filho para ser sacrificado. Então ele ia pegar aquilo que Deus prometeu e ia sacrificar. Ia matar o filho dele, ia tirar a vida dele. Você consegue se colocar no lugar dele? Pensa que você quis muito alguma coisa, mas muito, e aquela bênção ela chegou. Nossa, que alegria! Oh, felicidade! Louvado seja o Senhor! E aí Deus vem e te pede aquilo. Como seria? Você teria coragem de dar? Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? É uma pergunta. Como que ele foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. E nós sabemos que ele não chegou a consumar a vias de fato porque um anjo apareceu e o impediu. Mas ele iria o fazer. Então, até onde você está disposto? Até onde você está disposto a ir por Jesus? E eu não estou dizendo que isso seja sacrificar alguém, nem nada. Mas nós temos que abrir mão, muitas vezes, dos nossos sonhos, para que Deus possa ver o que existe dentro do nosso coração. E quando Deus viu o que tinha dentro do coração de Abraão, ele foi aceito por Deus. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Então eu olho a vida daquela pessoa e vejo coerência. Você sabe por que muitas pessoas não têm mais fé na igreja? Porque elas não veem coerência. É pregado uma coisa e é feito outra. Como eu posso crer na mensagem que alguém prega que não muda a própria vida? E isso eu não estou dizendo que todos nós seremos perfeitos, que nós não teremos erros nem nada. Eu não estou em cima de um púlpito. Eu estou falando para pessoas que querem ouvir, que estão dentro das suas próprias casas, pessoas que muitas vezes estão caídas, pessoas que estão esquecidas, abandonadas, que já estão descrentes, que talvez nunca tiveram a oportunidade de conhecer sobre Jesus, nem sobre a palavra, que sempre associou a igreja a dinheiro, a renúncia, a perder tudo. E eu também fazia isso, e eu não os culpo. Porque a última coisa que Jesus quer é separar, ele veio buscar os perdidos. Assim como ele veio me resgatar, ele vai resgatar você. Eu nem nele acreditava. E hoje eu falo dele. Porque ele existe. E ele faz a diferença todos os dias na minha vida. Porque sem Cristo
Quem eu era? Um deprimido? Um descontrolado? Um iludido? Uma pessoa com dependência emocional? Uma pessoa que não sabia o que fazer com a vida ou com as oportunidades? Cheias de dúvidas, incertezas, insônia, dor de estômago, que procurava no mundo as coisas que estavam em Deus, que reclamava, que se vitimizava, que mentia, que distorcia. Isso quer dizer que tudo isso não está na minha vida? Eu tenho que vigiar e orar, porque se eu descuidar, tudo volta. Porque o que afasta a escuridão de mim é a luz de Cristo. Se eu saio da luz, a escuridão volta. E eu não posso ter vergonha de olhar a minha vida e reconhecer como eu era. Mas foi justamente por tentar colocar em prática aquilo que eu vi na palavra de Deus que eu creio que o Jesus me aceitou. Porque eu já não sinto mais aqueles sentimentos ruins que eu sentia. E assim tem que ser a nossa vida, coerente. Você não tem que ficar pensando nos outros, pensa no que Deus vai pensar. Porque quando alguém pensou em você, quando alguém se importou com você, a maior parte das pessoas pegaram o que elas queriam pegar e nos largaram na primeira esquina que encontraram e lá nós ficamos. E ainda falaram mal de nós e trataram nós de tudo quanto é jeito. Você esperava amor e recebeu o quê? E eles também mereciam receber alguma coisa e a gente deu ingratidão. Porque eu não posso me colocar numa posição onde eu não tenho culpa de nada. Onde o mal faz mal e eu sou o coitado. Não. O mal faz mal para quem faz mal e o mal está fazendo mal. Porque se eu não tenho Deus, eu não tenho capacidade de fazer o bem. E assim que seja. E assim é. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. O que a frase diz? Nossa fé se torna completa quando praticamos o que aprendemos com Deus. Então você nota que toda frase que eu coloco, ela está alinhada com aquilo que está na palavra. Então, para nossa fé poder estar completa, nós precisamos praticar as coisas que nós aprendemos na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. E é ali que você tem que ler. Você precisa ler a palavra de Deus. E não vai ler, eu vou ler a Bíblia uma vez. Você sabe por onde começar? Tá perdido? Tá confuso? Começa pelo Novo Testamento, lá no livro de Mateus. E aí você vai lendo em sequência. Todo dia você lê uma página. Uns 3 meses você vai ter terminado. Terminei. Quer começar lá no Gênesis, que é o comecinho da Bíblia? Pode começar, e aí você vai começar uma página por dia de novo, é mais ou menos 1 ano. Terminei. Pode começar de novo. Terminei. Pode começar de novo. Terminei. Pode começar de novo. Eu já estou na 7ª vez que eu começo de novo. E eu espero, enquanto estiver vivo, poder começar de novo. Porque não existe maior alegria de poder colocar a palavra dentro de mim e cada vez que eu passar de novo naquela mesma passagem ou naquele versículo, eu ver que eu tenho um pouco mais de sabedoria para compreender coisas que eu não compreendia. E como isso é bom. Eu não sei se você experimentou já o poder de poder ouvir um louvor, de poder ler a palavra e fazer essas coisas, mas é bom. No começo, na minha cabeça, parecia uma coisa chata porque eu nunca tinha feito. Mas conforme eu fui fazendo, e isso foi fazendo parte na minha vida, se eu não fizer, faz falta. Para mim se tornou algo necessário, como ir no banheiro, comer, dormir, escovar os dentes, tomar um banho. Se tornou algo necessário. Eu preciso acordar e ouvir um louvor, eu preciso acordar e conversar com Cristo, eu preciso falar com Jesus o tempo inteiro. Eu preciso orar, eu preciso me arrepender, eu preciso revisar o que eu tenho feito, eu preciso olhar se eu podia ter feito diferente. Eu preciso amar, mesmo quando às vezes eu não tenho vontade de amar. Mesmo quando às vezes alguém me machuca. Porque não existe nada pior que você conviver com pessoas sem Deus e você ter que fazer o certo para pessoas que muitas vezes não merecem o certo. Mas é pela misericórdia de Deus, é por confiar no Senhor que nós não vamos pagar o mal com o mal. Então eu não tenho muita escolha, no sentido que se eu quiser viver a plenitude dessa vida, eu tenho que praticar as coisas que eu acredito. E o amor é justamente isso, é a prática da minha fé. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé.
Então não adianta nada falar que é evangélico, não adianta nada ir na igreja, não adianta nada, porque se eu não pratico, se eu não conheço, não tem como eu praticar. Como eu posso fazer aquilo que eu não sei? Então eu preciso ler e eu preciso praticar. Olha o final. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as ações está morta. Lembra do último suspiro que eu disse? Olha o que a palavra diz. Se o corpo sem o espírito está morto, a minha fé sem a prática também está morta. A sua fé está viva ou está morta? Ela tem condição de estar viva? Você conhece a lei perfeita de Deus para que ela possa viver e para que você possa praticar? Ou não? Você vê como Deus ele vem amarrando as coisas umas nas outras. E tudo passa na palavra. Tudo passa na palavra. E é a coisa que às vezes a gente menos entende a importância. Tudo passa na palavra. É através dela que o Espírito Santo vem até nós. É através dela que nós modificamos a nossa vida, que nós conhecemos a verdade. É através dela que nós vamos colher os frutos. É através dela que nós vamos nos libertar. Leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você possa entender que não adianta ficar se enganando, porque enquanto você se engana, a sua fé ela não pode trabalhar na sua vida. Olha que Deus prometeu tudo se nós colocarmos em prática as coisas que nós aprendemos com Ele. Então já não é mais uma opção se, porque se eu não faço, eu permito que a minha fé morra. E o que nós não fazemos para que alguém possa viver? Para que uma pessoa ela possa ter uma chance, ter alguma coisa? Nós não deveríamos ter também esse mesmo senso de urgência com a nossa fé, com a nossa alma, com as coisas que são de Deus? Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.